Estamos entrando na reta final do Rally da Safra. 4 das 6 equipes dedicadas a avaliar as lavouras de milho já foram para o campo. Essa semana a gente traz aqui no programa atualizações das regiões do sudeste do Mato Grosso, um pedacinho do norte do Mato Grosso do Sul e também o sudoeste de Goiás, que foram as regiões que a gente percorreu na última semana. Quer saber mais? Então fiquem colados aqui no nosso vídeo, já deixa o like também, porque a TV Rally está começando. Bom, vamos começar o programa de hoje indo direto para o campo para a gente ver como é que estão as lavouras no sudeste do Mato Grosso. E quem esteve por lá e traz as condições lavouras é o Vinícius Oliveira. Fala aí, Vini, tudo bem? E aí, André, tudo certo? A equipe 20 do Rally da Safra encerra suas semanas de avaliações aqui no município de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. No entanto, a gente iniciou as nossas avaliações no Mato Grosso. Nos concentramos em Cuiabá e partimos sentido Primavera do Leste, passando por Chapada dos Guimarães e Campo Verde. Nesse entremeio, nós nos deparamos com lavouras muito produtivas, com alto potencial produtivo, no entanto com alta infestação por cigarrinha e também de pulgões, o que levou à infestação por fumagina. Ao longo da semana, a equipe 20 se deparou com diversas condições de lavouras. As de alto potencial produtivo, como essa espiga aqui, e as de baixo potencial produtivo, como essa espiga aqui. Isso se deve muito em função do calendário, mas também em função do manejo de solo para essas lavouras. Um fator que chamou a atenção da nossa equipe ao longo desse trajeto entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul foram lavouras que recebeu calcário para fazer a manutenção do perfil do solo, aumentando assim a CTC efetiva, a saturação por bases, neutralizar o alumínio e então poder aumentar a produtividade, tanto da soja quanto do milho. A colheita segue evoluindo aqui no Mato Grosso do Sul. Isso se deve pelo calendário ideal, porque essas plantas que estão sendo colhidas agora foram aquelas lavouras que foram plantadas mais cedo durante a janela. E um fator que nossa equipe percebeu foi a alta incidência de tombamento ao longo desse trajeto que nós percorremos entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Note que aqui nessa lavoura tem bastante plantas tombadas. Isso gera uma queda de potencial produtivo, porque não vão ser colhidos esses grãos caídos. E esses grãos caídos eles vão germinar, servindo como ponte verde para a safra do ano que vem. Essa ponte verde vai abrigar pragas e doenças. Um ponto positivo aqui para as lavouras mais jovens do Mato Grosso do Sul, especificamente ao norte do estado, vai para essas lavouras mais jovens que foram plantadas no terço final da janela ideal de plantio. Essas lavouras receberam 1, 2, 3 chuvas a mais do que as lavouras de mesma idade no Mato Grosso. Portanto, essas lavouras deverão expressar um potencial produtivo um pouco acima das demais lavouras do Mato Grosso com a mesma idade. Durante a nossa passada pela etapa milho do Rally da Safra, nós paramos também para observar algumas lavouras de algodão. Impressionou a gente o fato delas terem se requeimado a partir do frio que aconteceu na última semana em algumas regiões. O resultado foi necrose das folhas e as folhas se desfazendo, ou seja, perda de potencial produtivo. Valeu, Vini, obrigado pela sua participação. O Vini que rodou a equipe 20, mas a gente tinha uma outra equipe no mesmo momento rodando então agora o sudoeste de Goiás, e quem coordenou essa equipe foi o Henrique Eggers, que também traz relatos sobre a região. Fala aí, Henrique. Rodando a região do sudoeste de Goiás, a gente percebe algumas lavouras que sofreram com estiagem. Isso vai afetar a produtividade. Porém, o grande número do restante das lavouras que foram avaliadas, a gente percebe que o potencial produtivo é bem melhor do que o ano passado, onde a cultura sofreu com estiagem e também com a geada. Porém, a gente encontrou um grande número de cigarrinhas nas lavouras aqui de Goiás. Isso então vai, consequentemente, causar um enfesamento que é bastante visível nas lavouras avaliadas. E também outra praga que chamou a atenção foi a lagarta da espiga. A gente, em quase todas as áreas que a gente avaliou, a gente encontrou lagartas das espigas em alta infestação. O pessoal aqui da região está trabalhando muito ativo com a cobertura de solo. Isso então resultou em uma menor população de plantas daninhas e a gente não encontrou nenhuma lavoura que pudesse dizer que é problema a infestação de daninhas. A gente tem um pouco de leiteiro, a gente tem um pouco de capim-pé de galinha, picão preto, vassoureiro de botão,
mas são plantas daninhas que, no geral, não vai comprometer a produção em grande escala. As condições são boas, porém as lavouras que foram plantadas mais cedo, elas sofreram sim uma deficiência hídrica. E a gente consegue perceber que a espiga ela está bem pequena e isso vai afetar um pouco da produção aqui do estado. E aqui a gente tem outro exemplo de uma lavoura que terá a produção zerada. A gente não conseguiu fazer as avaliações por não ter espigas e ter muito baixo o número de plantas. Com todas as avaliações feitas até o momento, a gente pode esperar que a produção desse ano seja melhor do que a do ano anterior. Valeu, Henrique, obrigado aí pela sua participação. Lembrando que essa semana a gente não tem equipes do Rally rodando o campo, mas semana que vem a gente volta a rodar aí o sul do Mato Grosso do Sul, oeste e norte do Paraná também, para avaliar outras duas regiões importantes na produção do milho segunda safra. E é a semana também que a gente volta com a nossa agenda de eventos regionais pelo Brasil. Nós já realizamos eventos lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, também em Rio Verde, em Goiás, e agora chegou a vez de Cascavel. E eu queria deixar aqui o convite para vocês. Então, no dia 9 de junho, lá em Cascavel, nós realizamos mais esse evento com o intuito de falar um pouquinho da condição da safra de grãos que todo o Rally da Safra tem avaliado e trazer um pouquinho também das perspectivas de mercado. Para participar é muito fácil, basta apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela para fazer sua inscrição. Lembrando que a inscrição é totalmente gratuita para você, produtor, participar desse evento. Então fica aqui o convite para o dia 9 de junho às 18 horas para o nosso evento em Cascavel. Vejo vocês lá. Vamos então chamar aqui os nossos amigos da OCP, grande patrocinador do Rally da Safra, para trazer um pouquinho mais de conteúdo no ABC do Agro. E eu queria chamar a Tânia Souza, que é especialista agronômica da OCP, para falar aqui sobre irrigação. Ganhos que a irrigação pode fornecer à agricultura. Olá, meu nome é Tânia Souza, eu sou especialista agronômica da OCP no Brasil e esse é o ABC do Agro. Dados recentes da Organização das Nações Unidas apontam que o mundo terá de produzir 70% a mais de alimentos até 2050 para alimentar uma população que deve crescer em mais de 2 bilhões de pessoas. Além disso, essa demanda poderá ser ainda maior se forem consideradas as culturas destinadas ao setor de biocombustíveis, tais como a cana-de-açúcar, milho e o dendê. O Brasil dispõe de enorme capacidade de produção agrícola e apresenta grande potencial de uso dos solos, de água e de radiação solar. Portanto, poderá contribuir em grande parte para o atendimento dessa demanda mundial por alimentos. Assim, com essa forte pressão por aumento de produtividade, será necessário promover segurança na oferta de água às lavouras, evitando a dependência constante do clima. Diante desse contexto, a irrigação terá um papel fundamental em suprir esse adicional de água para as plantas, com o máximo de sustentabilidade, complementando a precipitação natural em quantidade suficiente e no momento certo, proporcionando condições próximas ao ideal para o desenvolvimento pleno das culturas. A grande vantagem da irrigação é a redução dos riscos associados à irregularidade das chuvas, se tornando assim uma ferramenta estratégica para produzir praticamente em qualquer época do ano, permitindo até mesmo a condução de 3 safras agrícolas por ano. A irrigação também possibilita a otimização do processo, podendo ser veículo para fertilizantes solúveis, complementando além da água, nutrientes essenciais para o melhor desenvolvimento das culturas. De acordo com dados da Agência Nacional de Águas, a ANA, apenas 18% de toda a área cultivada no mundo é irrigada. Porém, esta área é responsável por 44% da produção mundial de alimentos. No caso do Brasil, cada hectare irrigado equivale na média a 3 hectares de sequeiro em produtividade física e a 7 em produtividade econômica. Em outras palavras, com o auxílio da irrigação, o Brasil tem potencial para produzir em uma mesma área até 3 vezes mais que a agricultura tradicional de sequeiro. Um dos principais fatores de quebra de safra na cultura do milho, e principalmente no milho safrinha, é a restrição hídrica durante as fases de maior exigência da cultura. Pesquisas da Embrapa demonstram que o milho irrigado pode aumentar em mais de 50% sua produtividade,
quando comparado ao de sequeiro, além de garantir uma constância anual de produção. A maior difusão da agricultura irrigada no Brasil será uma grande oportunidade para atender de forma mais segura a crescente demanda global por alimentos. Para tanto, se fará necessário que mais profissionais, empresas e entidades se mobilizem no desenvolvimento de equipamentos e projetos de irrigação cada vez mais sustentáveis e eficientes, com suporte, é claro, de linhas de crédito, públicas ou privadas, que garantam a execução do projeto e a otimização do uso da água. Tânia, obrigado aí pela sua participação e uma boa viagem na semana que vem pelo Mato Grosso do Sul e pelo Paraná. Bom, como vocês sabem, a gente grava uma série de vídeos ao longo do Rally e compartilha nas redes sociais com vocês para contar um pouco da história por esse Brasil que produz, um pouco com o roteiro do dia, um pouco do que a equipe está vendo. E a gente separou aqui alguns vídeos para compartilhar com vocês e o primeiro é do Henrique Eggers, que acompanha uma colheita de milho aí na região sudeste do Mato Grosso. Vamos dar uma olhada. A gente está numa lavoura que está pronta para colher, porém a gente pode ver que um pouco ali na frente já tem um milho um pouco mais verde, e essa é a realidade da região. As colheitas avançam, porém ainda são pequenas as áreas colhidas. Ao longo do Rally a gente faz uma série de análises no campo em relação à população, peso de grãos, e uma delas diz em relação à prolificidade das lavouras. E o Vinícius também gravou outro vídeo que a gente aproveita para acompanhar. Pessoal, nessa parada aqui a gente notou uma capacidade interessante dessa lavoura, é com relação à prolificidade, que é uma das características que a nossa análise leva em consideração para fazer o levantamento de safra, que é o que? A capacidade da planta de inserir espigas ou produzir, quantas espigas por planta essa lavoura vai produzir. E olha que interessante, nesse espaço amostral nosso nós temos 3 plantas diferentes com 2 espigas viáveis em cada uma delas. Essa um pouco menos, essa um pouco mais, a segunda espiga, e nessa terceira um potencial produtivo muito bom. Esse e tantos outros vídeos vocês podem acompanhar lá pelas redes sociais do Rally, que a gente procura aí conectar vocês diretamente com o campo. Bom, por hoje é só, me despeço aqui, fica mais uma vez o convite para o evento dia 9 de junho lá em Cascavel. Grande abraço! Que força é essa que todos os dias inspira, apoia e transforma, que valoriza o trabalho, reconhece os esforços e lado a lado com o produtor dá mais vida ao campo, que a muitas mãos sustenta, agrega valor à terra, alimenta, é paixão para inovar, encurtar distâncias entre tecnologia e produção, ser parte de várias histórias em uma jornada de confiança e proteção. É a força da parceria, que com respeito, integridade e segurança, promove o crescimento e constrói relacionamentos sustentáveis. Tudo para cuidar do nosso bem mais precioso, as pessoas, e assim cultivar hoje novos amanhãs. Bem-vindos ao programa que vai integrar toda a cadeia agrícola do Brasil, intensificando relacionamentos, potencializando resultados, multiplicando benefícios, fortalecendo laços. Juntos FMC. Inovação que nos conecta a você. O mundo está mudando. A população mundial está crescendo. Em 2050, mais 2,4 bilhões de pessoas precisarão ser alimentadas. Portanto, se pudermos fazer mais para ajudar mais agricultores a produzir mais alimentos, de maneira mais sustentável, em todos os tipos de solo, estaremos contribuindo para um futuro melhor para todos.
Como líder global, nós da OCP acreditamos que trabalhar em conjunto é a chave para garantir uma agricultura sustentável e próspera. Buscamos atingir os limites da ciência e da tecnologia para uma agricultura sustentável, não apenas para nós, mas para gerações futuras. Usando nossa experiência para transformar o precioso fosfato de Marrocos, o trabalho que realizamos é de vital importância, procurando constantemente criar soluções inovadoras de fertilizantes em toda a cadeia de valor. Mineração, refino, transformação e criação de produtos para o benefício de pessoas em todo o mundo. Os fosfatos são vitais para o desenvolvimento e crescimento das culturas, portanto, os fertilizantes fosfatados são um fator de crescente importância para os agricultores de todo o mundo, já que o crescimento radicular se torna cada vez mais um fator crítico. É por isso que não mineramos apenas da melhor forma e mais inteligente, ou refinamos nossas técnicas de produção para produzir fertilizantes com melhor desempenho em uma ampla variedade de solos. Nós também mineramos novas ideias, refinamos-as e as espalhamos para o mundo todo. Hidrovias do Brasil. Nascemos em 2010 como uma startup e em pouco tempo de existência transformamos o cenário logístico da América do Sul, ao oferecer soluções logísticas integradas mais competitivas, eficientes e sustentáveis. Atuamos em importantes corredores logísticos de norte a sul. Corredor Norte, a rota que mudou o fluxo das exportações de commodities no Brasil. Construímos 2 novos importantes terminais portuários na região norte do Brasil. E adquirimos ativos de navegação de alta tecnologia, criando um sistema logístico integrado que cobre uma área de 1.200 quilômetros de Itaituba a Vila do Conde, ambos no estado do Pará. Em 2017, abrimos um novo capítulo em nossa história, com o início da operação de cabotagem para o transporte de bauxita. Em 2020, marcamos presença no maior e mais importante porto da América Latina, com celebração do contrato de arrendamento do terminal portuário em Santos. Nos consolidamos como uma das melhores operadoras logísticas da América do Sul, garantindo excelência para nossos clientes, sempre com ética, segurança e sustentabilidade.